Bom, nesse tópico 4, nós vamos falar sobre pureza óptica e excesso enantiomérico. Então, a proporção de enantiômeros em uma amostra pode ser determinada pela sua rotação específica observada. Essa determinação da proporção de enantiômeros ela é bastante interessante quando você faz reações químicas. Se você já prevê que um dos seus produtos vai ter um carbono quiral, então a sua mistura do seu produto reacional pode ser uma mistura dos enantiômeros. Então pode existir o isômero R e S. Ou vai existir uma proporção igual 50% do isômero R e 50% do isômero S, aí nós teríamos uma mistura racêmica, que é opticamente inativa, que não vai desviar a luz. Ou nós podemos ter quantidades diferentes dos enantiômeros. Então, essa amostra, mesmo tendo uma mistura dos enantiômeros, ela vai ter uma rotação específica observada no polarímetro. Então, para calcular essa pureza óptica, você utiliza uma formulazinha simples aqui, que é apenas fazer uma regra de 3. Mas foi colocada uma fórmula aqui. Então, a pureza óptica é determinada pela rotação específica observada dividido pela rotação específica de um dos enantiômeros puro. Então, vai ter que ser dada a informação para você. Então, para a gente explicar isso, a gente vai considerar esse exemplo. Então, se eu considerar uma amostra pura de S mais 2-bromobutano, que tem rotação específica observada de 23,1 grau. Então, aqui é o seguinte, essa informação eu tenho, que essa informação está tabelada. O isômero S do 2-bromobutano, ele desvia a luz para a direita, numa intensidade de 23,1 graus. Certo? Então, você tem a rotação específica de um enantiômero puro tabelada. E agora, então, você pode determinar a pureza óptica e o excesso enantiomérico, analisando, então, a rotação específica observada da sua amostra, da sua mistura no polarímetro. Então, no primeiro exemplo, uma amostra de 2-bromobutano tem rotação específica observada de 0 grau. Se isso acontece, você vai concluir que se trata de uma mistura racêmica. Porque o 2-bromobutano ele tem um carbono quiral. Se ele tem um carbono quiral, pode existir o enantiômero R com o enantiômero S. O S você sabe que desvia a luz para a direita, 23,1 graus. Então o R tem que desviar a luz para a esquerda, 23,1 graus. Certo? Se você tem uma amostra de 2-bromobutano e essa amostra não tem nenhuma rotação específica observada, ou seja, não girou a luz plano polarizada, a conclusão que você tem é que na sua amostra tem 50% do isômero S e 50% do isômero R. Por isso é que ela não consegue desviar a luz. E nesse caso trata-se de uma mistura racêmica. No segundo exemplo, se a sua amostra de 2-bromobutano tem rotação específica observada de mais 9,2, ou seja, significa que a sua mistura tem mais o isômero S do que o isômero R. Se tivesse apenas o isômero S, ele ia desviar a luz 23,1 graus para a direita, como foi mostrado numa amostra pura do S mais 2-bromobutano. Mas como ele não desviou 23,1 grau, é porque na mistura, além do S, que desvia a luz para a direita, também tem uma proporção do R, que desvia a luz para a esquerda. E nesse caso, a pureza óptica dessa amostra, que foi observada a rotação dela de 9,2 graus, é de 40%. Como que a gente consegue obter esses 40%? É usando aquela equação mostrada no slide anterior. Eu pego a rotação específica observada e divido pela rotação específica de um enantiômero puro, que no caso foi informado para nós que é o enantiômero S, que gira a luz mais 23,1 graus para a direita. Quando você faz esse cálculo, o resultado dá 0,40. Para você passar isso para porcentagem, basta multiplicar por 100. Esse cálculo pode ser feito simplesmente usando uma regra de 3. 23,1 graus é 100%. 9,2 graus vai ser x. Então, você tem um valor de 40%. Consequentemente, 40% da mistura consiste em um excesso de um único enantiômero. Tá certo? Porque na parte que eles são iguais, não há desvio nenhum de luz. Então,
Os 40% a mais do isômero S é que faz a sua amostra desviar a luz 9,2 graus para a direita. Conclusão disso, então. 40% da mistura é de S. E os outros 60% que sobraram. Os outros 60% vai ser formado por uma mistura racêmica. Ou seja, os outros 60% vão ser divididos no isômero S e no isômero R. Então, esse cálculo é assim entendido. 40% consiste em excesso de um único enantiômero, que nesse caso é o S, porque a luz aqui foi desviada para a direita. Se esse resultado aqui fosse negativo, você iria concluir que quem está em excesso enantiomérico seria o R e não o S. Então, nesse caso, 40% da mistura é excesso do enantiômero S, que é o que consegue desviar a luz 9,2 graus para a direita. Os 60% restante da sua mistura é uma mistura racêmica, ou seja, a metade é R e a metade é S. Então, como conclusão, na sua mistura, você tem 30% aqui de R e 30% de S. Esses 30% de S se soma a esses 40% do excesso enantiomérico. Então, você tem 70% do enantiômero S na mistura. E os outros 30% é o enantiômero R. Quando você faz essa diferença, 70 menos 30, você tem 40%. 40%, então, é o excesso enantiomérico de um único isômero que desviou a luz 9,2 graus para a direita. Tá certo? Então é importante que vocês entendam esse exemplo e façam os exercícios em relação a esse estudo de pureza óptica e excesso enantiomérico. Certo? Então, terminamos agora esse tópico e até a próxima aula.